Oi, amigos, leitores e também seguidores de O Liberal. A gente está aqui para mais um vídeo da nossa série do Liberal Amazon, nosso projeto que fala sobre a Amazônia aqui. E hoje a gente está com uma convidada especial para poder falar sobre ecofeminismo, especialmente ecofeminismo aqui na região amazônica e também questões relacionadas aos ecofeminismos quilombolas e indígenas. É a professora Jaqueline Girão, mas ela vai poder se apresentar melhor do que eu. Professora, bem-vinda, obrigado por topar conversar com a gente. Me conta um pouquinho da senhora, para que os nossos leitores e seguidores também lhe conheçam. Olá, Eduardo, bom dia a todas, todos e todas que estão aí ouvindo. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, então eu não estou localizada, né, na Amazônia e, eu desenvolvo projetos de pesquisa, de extensão na verdade, relacionados ao ecossocialismo. Esse é um tema assim, que tem sido central, né, nos meus interesses, de, meus interesses de ensino, pesquisa, extensão. E o ecofeminismo entra nessa discussão, né, de uma maneira também é, necessária, eu diria, né, porque o ecossocialismo tem alguns pilares, né, a partir dos quais a gente se orienta, né, e se movimenta, e o feminismo é um deles, né, o feminismo não capitalista, né, por assim dizer, um feminismo que leva em conta as questões de classe, de gênero, né, de orientação sexual, e todas, né, que se interseccionam. Então, eu tenho, por exemplo, bastante diálogo com os estudos da Bell Hooks, da Angela Davis, e de outras, é, Lélia Gonzalez, e de outras escritoras, né, que colocam esse texto. É, no entanto, meu foco, não sei se é no entanto, mas tudo isso me leva a pensar, né, meu interesse aí, digamos, mais prático, é como é que isso se desdobra nos currículos escolares, porque na UFRJ eu trabalho na formação de professores e professoras, né, professora da Faculdade de Educação. Então, eu tenho pensado bastante, né, nesses temas e como poder levá-los, né, para espaços escolares. Então, assim, no meu grupo de extensão, no meu coletivo de extensão e pesquisa, eu posso depois colocar para vocês um link que a gente chama de EAPEB. EAPEB é uma sigla de educação ambiental com professores da escola básica. E a gente produz materiais, né, para colaborar em diálogo com os docentes e as docentes para pensar nessa questão da educação ambiental ecossocialista na escola. Né? E o ecofeminismo, porque, como eu te falei no e-mail, quando você me escreveu, a professora Ellen, que está fazendo doutorado na Federal do Pará, né, na UFPA, e eu a conheci, ela fez uma disciplina comigo, remota, no tempo da pandemia, então a gente entrou nesse diálogo, esse texto que você menciona, ele é fruto da pesquisa dela, mas que não foi eu que orientei. Tá? Ah, legal. Então, Legal. ali eu Então, aprendi depois a gente vai trocar os contatos para eu conversar com ela também, né? isso, ela até já me escreveu hoje. Ah, legal. Professora, como é que a senhora poderia resumir de maneira mais básica, se é possível, o que é ecofeminismo para as pessoas que não estejam ainda familiarizadas com esse termo? Como é que a senhora resumiria o ecofeminismo, o lugar dele na nossa sociedade, a importância para quem ainda não está tão inteirado do tema? Claro. Então, Edu, o ecofeminismo é uma perspectiva que, que, que
deixa eu pensar que parte, né, do princípio que, primeiro, as mulheres são as mais afetadas pela crise ambiental ou por por esse colapso climático ambiental que a gente está enfrentando aí, né? É, e o ecofeminismo, justamente, é um movimento no sentido de destacar, né, o papel das mulheres, e aí, como eu já disse, né, isso trazendo, né, também para o centro da questão, com suas questões de classe, com suas questões de étnicas, né, com suas questões, enfim, de orientação sexual, mas o papel das mulheres né, na tanto como as maiores afetadas, né, pela crise climática, como também o papel protagonista, né, que as mulheres têm e precisam ter, né, no combate a essa crise, né? Então aí tem os escritos da Vandana Shiva, né, e de outras mulheres que têm. Na verdade, isso não é um tema de pesquisa, mas ele atravessa, né, todo o meu interesse, e obviamente como mulher também, né, faz sentido para mim. É, esse é um tema que eu diria que ainda não está sendo muito explorado. Eu não estou falando da pesquisa, a gente tem tanta coisa sobre a pesquisa da ERA, e ela tem um papel fundamental, porque ali, né, ela traz falas, né, de mulheres quilombolas. Mulheres quilombolas que têm uma atuação importantíssima, né, na preservação dos ecossistemas, das culturas, né, da cultura quilombola, ou melhor, das culturas quilombolas. E é interessante ali, né, porque a gente tenta colocar uma definição, né, uma coisa é feminismo, mas aquelas mulheres que são entrevistadas, né, na pesquisa dela, elas têm uma história, uma tradição com o ambiente, né, são mulheres que cultivam o solo, né, que têm uma atuação na questão da soberania alimentar, esse é um tema também que me interessa bastante, eu venho também trabalhando, né, na questão da alimentação, viés da agroecologia e tal. Então, elas têm toda essa trajetória, inclusive essa ancestralidade que já é na vida delas, né? Dependendo de se tem uma relação com conceitos acadêmicos e tudo mais que você tem. Assim, eu acho que é muito bacana, né? E eu tenho participado de um projeto de, como é que é? De ecologia comunitária. E é um pouco isso, assim, né? Como que muitas mulheres, mas não só mulheres, né? Já estão inseridas, né? Inseridas em trabalhos, em projetos, que a gente poderia dizer que são ecofeministas ou ecossocialistas, mas que não tem, né? Que não estão. Não é uma pesquisa, é isso que eu quero dizer, Certo. sabe? Então, acho que o ecofeminismo tem muito esse papel, né, de dar destaque a mulheres, né, que têm uma trajetória, né, bastante intensa e importante, nessa que associa, né, a questão ambiental a essa questão de gênero, né? Legal. Então, há um feminismo emancipatório, libertário, que não se destaca, né, da crise ambiental, antes pelo contrário, né, que se associa a esse cenário, né, e com isso eu defendo a educação climática nas escolas. Legal. Professora, como é que a senhora avalia? Obviamente, cada lugar tem suas especificidades, né? Os problemas são diferentes em cada região, o patriarcado é diferente em cada região. Como é que a senhora avalia os desafios e o horizonte em relação ao ecofeminismo num lugar como a Amazônia, uma região
tão isolada, mas ao mesmo tempo tão visada. Como é que a senhora apontaria assim, os principais desafios do ecofeminismo e da pauta feminista aqui nessa região, especificamente? Eu acho que é até difícil responder, sabe? Porque é um grande desafio, né? E acho que o trabalho da Ellen, mais uma vez, né? Ele aponta para isso, né? Porque lá na região dela, que é em Cametá, né? No Pará, não sei se você está no Pará, não sei bem qual é o estado que você está, Eduardo, mas elas estão ameaçadas, né? O grupo dela e outros quilombolas na região estão ameaçadas de morte, né? Então, eu acho que é um movimento de muita coragem, né? Opa, teve uma interferência aí. Eu acho que é um movimento de muita coragem, é um movimento de muita centralidade, né? Mas eu acho que precisa de visibilidade, né? Porque e são muitos grupos ecofeministas e que, mesmo não se entendendo como ecofeministas, são ecofeministas, né? Mas que estão sob ameaça, né? Eu gosto bastante dos escritos da Eliane Brum. Eu diria que ela é uma ecofeminista, né? Que tá sitiada, né? Localizada em Altamira, né? No Pará, e assim, até a partir da leitura, né, sobretudo desse último livro dela, eu me dou conta assim, do quanto esse movimento precisa ter visibilidade, precisa ter apoio, e o quanto ele está em risco, em sério risco, né? Sobretudo quando se trata de a própria Eliane, né? Por ser uma mulher branca, por ser uma mulher jornalista, né? Ela tem, digamos, uma certa proteção, mesmo assim, bem relativa, né? Mas imagina as mulheres ecofeministas, quilombolas, ribeirinhas, né? E de outros pertencimentos, né? Como é que elas estão sob fortíssima ameaça e, ao mesmo tempo, eu vejo com muita admiração, sabe? Como que elas se colocam mesmo à frente. E eu, né, vou repetir aqui algo que não fui eu, obviamente, que disse, mas que a revolução é feminista ou não será. Só complementando, ecofeminista ou não será. Professora, como é que a senhora avalia agora em termos de Brasil, assim, qual a próxima fronteira que a pauta ambiental e a pauta feminista devem enfrentar? A gente acompanhou nos últimos anos muitas tensões em relação a ambos os temas. E o que a senhora acredita que devem ser as próximas pautas prioritárias da luta ecofeminista no país? Eu acho que a pauta prioritária é a crise climática. É a crise climática. Eu acho que a gente não, as pessoas não se dão muito conta, Eduardo, e isso é muito assustador mesmo. O momento em que nós, eu digo, enquanto planeta, né, estamos enfrentando. Eu também sou bióloga, sou formada em ecologia, então também transito aí um pouco por esse lado, a gravidade, né, da crise climática, do caos climático. E aí eu trago até uma discussão que ela tem me ajudado muito a entender, que é a ideia do capitaloceno, né? A minha oposição ao antropoceno, que seria uma era geológica em que a humanidade está destruindo o planeta. Acho que a gente não pode olhar por esse viés, porque, na verdade, não é a humanidade como um todo, né? Então, se a gente pensar nessas ecofeministas, essas mulheres lutadoras, quilombolas, né? E que, sei lá, Marcha das Margaridas e tantas outras que estão se organizando, eu entendo que a gente tem essa coisa da crise climática, né? Acabei de ler um texto aqui, né, sobre como é que a crise climática é uma questão de direitos humanos, né? Então, assim, a alimentação, em vários sentidos, está absolutamente, não só falando de fome, mas falando de envenenamento, né, dos ambientes, das populações, né?
E eu acho que esse é um movimento que está aí sendo tocado em grande parte pelas mulheres ecofeministas. E essa é a pauta mesmo, sabe? É uma pauta eu estou bem preocupada, eu esperava mais até, né, em termos de desmatamento, de redução, né, de toda, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Já estamos quase no ponto de não retorno. Então, um pouco assim, eu conclamo as minhas companheiras ecofeministas a uma reunião, né, a uma união em torno dessa pauta, porque é com a gente. Muito legal, professora, bacana, muito bacana mesmo saber que tem tanta gente, né? Ver que tem tantas pessoas dedicadas a essa pauta, especialmente mulheres, como a senhora falou, as principais afetadas por essas mudanças climáticas, né? Somos sim as principais, sobretudo as mulheres que estão em regiões periféricas ou então aí na Amazônia, né? Isso mesmo. São as que estão mais aí sofrendo, porque, né, nós que cuidamos das crianças, dos idosos, nós é que quantas famílias, né, são lideradas por mulheres, então, e tem todo o patriarcado, né, que está aí para complicar a vida, né, também. Isso. Acho que é isso. Muito obrigado para os leitores que acompanharam aqui esse vídeo. E lembrando que na nossa edição impressa de O Liberal e também o liberalamazon.com, nosso site voltado para as questões amazônicas, você pode ler toda a reportagem completa, saber um pouquinho mais do artigo que a professora Jaqueline mencionou, em entrevista com outras pesquisadoras aqui da região também. Obrigado aí pela companhia. Quer dar um tchau para os nossos leitores, professora? Tchau, gente. Obrigada aí pela atenção e espero encontrá-las em outros momentos. Agradecer ao Eduardo pelo convite e acho muito importante a gente temos que falar sobre ecofeminismo e crise climática. Legal. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.